Maranata, eu sou Nelson. Eu sou Alessandra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Coração Adventista. E vamos então para o nosso estudo de hoje. Primeiramente, a gente vai ler o texto da semana para a gente ver do que ele está falando. E depois a gente vai ler alguns textos que tem aqui para a gente fazer uma relação com esse texto que é o texto de abertura da semana. É o texto que a gente tem comentado aqui durante a semana. Ele se encontra lá em 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 9, e o capítulo 18, e o verso 1. Vamos ver o que nos diz, para a gente estar fazendo essa relação, essa comparação com os outros textos da Palavra de Deus. Então diz assim, 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 a 9. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O capítulo 18, verso 1 diz: Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, queridos, aqui, nessa passagem de 1 Reis, a gente vê que, primeiramente, Jesus pediu para que Elias anunciasse que não iria chover sobre aquela terra. Então Elias fez como o Senhor havia lhe ordenado, anunciou as suas palavras, e daí o Senhor pediu para ele para que ele fosse a um determinado lugar, para que ali ele ficasse escondido. E também durante esse tempo que ele ficasse escondido, os corvos iriam alimentar ele, e também ele iria beber da água de uma fonte do lugar onde ele ficaria ali. Então, queridos, a gente vê que Elias, em nenhum momento duvidou da palavra do Senhor. Ele simplesmente confiou e fez tudo conforme o Senhor ordenara que ele fizesse. Já pensou se fosse eu e você, no caso, na história de Elias, como era que a gente ia ficar se fosse hoje, Deus pedisse para mim e para você, para a gente ir em um determinado lugar em que uma certa ave alimentaria eu e você? Com certeza a gente ficaria um pouco desconfiado, não ia acreditar muito nessa palavra. Mas Elias acreditou na palavra do Senhor, confiou, e acima de tudo, Elias ele tinha uma comunhão com Deus, e isso fez toda a diferença. E isso é que a gente tem que tirar de lição para mim e para a sua vida, que nós temos que ter a nossa comunhão com Deus, pois sempre assim nós iremos confiar na palavra do Senhor, em tudo que Ele disser para mim e para você. Aí o capítulo 18, verso 1, diz para Elias retornar e se apresentar a Acabe e ordenar ali que ia cair chuva sobre a terra. Então, no primeiro momento, no capítulo 17, Deus pediu para Elias dizer que não ia chover, e agora, em um outro momento, no capítulo 18, ele pede para ele dizer as palavras que vai chover naquela terra. Então, a gente vai agora ver a relação que tem com alguns textos da palavra de Deus, que tem uma relação com esse texto que a gente acabou de ler. A gente vai ler aqui Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras, capítulo 7, verso 10, que diz assim: Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, assim como Elias tinha um coração disposto a obedecer, tinha também
a vontade de querer sempre falar tudo aquilo que o Senhor lhe ordenara, assim também era Esdras. Esdras também tinha o coração sempre pronto a obedecer e sempre estava disposto a ir aonde o Senhor mandar. A mesma situação de Elias, onde o Senhor mandou Elias ir, ele simplesmente obedeceu e foi. Outro texto para a gente ter uma relação aqui, 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, do 14 a 16. Diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então a gente viu aqui outra relação dessa passagem com a relação de 1 Reis capítulo 17 e do capítulo 18. Ou seja, aqui Deus pede para que eu e você nos apresente aprovado perante Ele, assim como Elias se apresentou. Confiou em Deus, acreditou nas suas palavras e se apresentou aprovado perante Deus e perante o povo também, dizendo todas as palavras que o Senhor havia ordenado. Mais um texto, Salmo 119 e o verso 165. Salmo 119 e o verso 165. Diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, a gente vê que a palavra de Deus fala que grande paz tem aquele que obedece à lei de Deus, os seus mandamentos, e neles não há tropeço. Ou seja, Elias, assim como alguns personagens da Bíblia, que você conhece, que a gente também já tem falado, esses homens também obedeciam à lei do Senhor, e neles também não havia tropeço. Havia falhas, mas acima de tudo eles confiavam em Deus e sempre buscavam obedecer a Deus. Por fim, a gente lê 2 Crônicas, capítulo 7 e o verso 14, que é um verso bastante conhecido e que tem total relação com essa passagem, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, queridos, grande segredo para que Deus possa atender o nosso pedido é que nós devemos nos humilhar, devemos buscar Ele de todo o nosso coração, porque se nós buscarmos Ele de qualquer forma, sem sinceridade, de qualquer jeito, com certeza Deus dificilmente vai atender os nossos pedidos. Mas quando a gente busca Ele com sinceridade, quando a gente abre o nosso coração para Ele, Deus com certeza Ele vai ter muita facilidade de atender o nosso pedido e de realizar o desejo do nosso coração. Então, queridos, esse texto também tem relação com o texto da semana de 1 Reis, capítulo 17 e o capítulo 18. Ali Elias também, ele sempre buscava o Senhor, sempre pedia auxílio do Senhor e sempre buscava de todo o coração. Por isso que Deus tinha uma amizade boa com Elias. E Ele quer também ter essa amizade comigo e com você. Mas isso só depende de mim e de você também. Quando nós nos consagramos a Deus, quando nós buscamos Ele todo dia no nosso viver, na nossa família, nós assim nos tornamos um amigo íntimo de Deus e também conhecemos a revelação da sua vontade para a nossa vida. Então, queridos, o segredo de tudo é eu e você confiarmos em Deus. Confiarmos que Ele tudo fará por mim e por você, pois Ele espera que eu e você deposite toda a nossa confiança nele, pois é só Ele que pode nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. E aqui a lição continua para que a gente possa relacionar com outro texto que a gente vê na palavra de Deus sobre promessa. Quando a gente fala sobre promessa, qual é o texto que vem à nossa mente? Eu escolhi um texto aqui
que é uma promessa maravilhosa para mim, para a sua vida. É uma promessa que nós estamos aguardando e que ela vai acontecer a qualquer momento e nós devemos estar preparados para essa promessa, para esse grande dia. Essa promessa se encontra lá em João capítulo 14, do verso 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, queridos, essa aqui é a maior promessa que existe na palavra de Deus para mim e para a sua vida, para a nossa família, para esse mundo, que é a volta de Jesus. Ele subiu ao céu, mas ele disse que ele um dia voltaria para nos buscar, para morar com ele, porque o maior desejo dele é que onde ele estiver, que nós estejamos com ele também. O maior desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos se arrependam dos seus maus caminhos, se convertam e aceitem ele como Salvador de sua vida. Vamos então para a nossa perguntinha de hoje. Hoje vamos ler 2 textos. O primeiro se encontra em João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o segundo texto também se encontra em João, só que no capítulo 8, o versículo 31 e 32. Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a pergunta é: quais paralelos existem entre Jesus, o Verbo de Deus encarnado, e as Escrituras, a palavra escrita do Senhor? A relação que tem é que, assim como a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, assim Jesus foi concebido por Maria através do mesmo Espírito Santo. Amém. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Pai, soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma lição aqui estudada, Senhor, que a gente possa cada dia mais nos aprofundar nessa lição, que cada pessoa também que vai estar assistindo esse vídeo possa compreender, que o Senhor possa também estar derramando bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém. Enfim, meu Deus, que o Senhor possa permanecer com cada um de nós. Fique conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Já lhe faço convite para você amanhã estar junto comigo mais uma vez para a gente continuar o estudo da lição. E não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like pra gente. Até o próximo vídeo. Maranata!